de começar, não é? Sim. Então, boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Temos hoje ausente a vereadora Silvia Santos, por motivo de doença, falta que se considera justificada. Temos a ausência do Sr. Vereador António Romeiras, que se faz substituir pelo Sr. Gil Porto. Temos a ausência o vereador António Romeiras por motivos profissionais. Temos a ausência da vereadora Paula Bilro por motivos de falecimento da sua mãe, que se faz substituir pela Ângela Catarino. Foi verificada a legalidade das substituições com base nos artigos 78 e 79 do Decreto-Lei 169/2019. Esta ausência e a substituição é feita com os eleitos seguintes propostos pela mesma força política, e neste caso são os eleitos seguintes propostos pelo PCP, por isso a ausência está justificada. A ausência e a substituição está justificada. Gostaria de saber, para já, se há acordo com a ordem do dia que vos foi enviada ou se existe alguma questão. Há acordo com a ordem do dia? Assim sendo, iniciaríamos o ponto antes da ordem do dia. Antes da ordem do dia, queria expressar aqui as condolências à vereadora Paula Bilro e à sua família pelo falecimento da sua mãe. E queria também comunicar que, devido aos trabalhos do orçamento para 2022 e as grandes opções do plano estarem a decorrer ainda neste momento, possivelmente iremos ter uma reunião de Câmara Extraordinária a tempo de o orçamento e as grandes opções do plano irem à Assembleia Municipal a dia 28. Por isso, assim que tivermos o dia para a reunião de Câmara e para a discussão atempada do orçamento, iremos comunicar. Não é? Também tem sido o hábito nos últimos anos, com estes trabalhos, ainda para mais neste ano, que foi ano de eleições e tomada de posse do novo Executivo, ainda mais se prevê este ligeiro atraso. Contudo, o orçamento irá ser discutido ainda este ano, por forma a não entrarmos na gestão do Odécimos em 2022. Antes da ordem do dia, gostava de saber se algum dos seus vereadores quer usar da palavra. Sim. Okay. Então, Sr. Vereador António Pinetra. Pronto, então, boa tarde a todos. Era só para colocar duas questões, só para uma questão de esclarecimento, duas ou três questões. Uma delas que tem a ver com as questões que foram levantadas ultimamente, que tem a ver com o ponto de situação do roteiro levantado do chão, sobre o José Saramago, saber o ponto de situação desta ação, e os esclarecimentos de que sejam possíveis, no sentido de percebermos de facto o que é que está a ser feito sobre esta questão. Outra questão tem a ver com, não sei se já está a ser preparado, provavelmente sim, mas é só para ter essa confirmação daquilo que é a descentralização de competências, portanto a delegação para as freguesias. Já tínhamos aqui falado numa outra ocasião,
tendo em conta que aquilo que havia terminava com o mandato, e de facto há aqui este período agora até o final do ano que se, portanto, perceber como é que está a ser feita esta situação. Uma outra que é a última questão, que foi dada informação há dias pelo vereador Henrique Lopes sobre a questão dos passadiços sobre o Rio Almanzor, era tentar perceber de facto se existe projeto, qual é o projeto que existe para esta ação, tendo em conta que, se percebi bem, foi dito que tinha sido apresentado um projeto pelos serviços e, se caso existe esse projeto, era a possibilidade de poder fazer uma consulta a esse projeto para tentar perceber do que é que consta, de facto, essa ação. Pronto, para já são estas 3 questões. Muito obrigado. Sr. Vereador Substituto Gil Porto. Quanto era realmente essa questão do roteiro, portanto, a nível do financiamento e recalendarização, também qual é que é o dos vereadores que assume este projeto, visto que foi feito o financiamento no âmbito do valorizar na linha de turismo, e era também a informação sobre imagina a existência de um ponto de comunicação e estratégia no âmbito da nova marca que está a ser lançada pelo município, visto que deixou de ser utilizada a marca que nos últimos 2 anos e meio estava em utilização e foi apresentada um novo slogan, imagino que sobre algum alçado de um ponto de comunicação e estratégia, e gostávamos de ter essa informação. Também depois já tinha dito. Se quer posso começar eu na questão das respostas. Relativamente ao roteiro levantado do chão, vou deixar a palavra para o Sr. Vereador Henrique Lopes, eventualmente o Sr. Vereador António Xavier e os passadiços de Rio Almanzor também. No que diz respeito à descentralização de competências para as freguesias, eu quase tinha vontade de devolver a pergunta para os seus vereadores que estiveram cá no mandato anterior, perguntar o que é que foi feito até dia 17 de outubro relativamente a estes autos de descentralização de competências para as freguesias. Porque nós tomamos posse a 17 de outubro e estamos... Isso que eu perguntei, mas certo? Posso falar? Posso responder? Sim, não, mas é assim, neste momento estamos a tratar disso. Parece-me que os acordos de execução, sem ter atenção à nova descentralização de competências, são negociados até aos 6 meses após a tomada de posse, que ainda não aconteceu. E nós estamos a tratar da descentralização de competências, sim senhora, dos autos de execução, conjuntas de freguesia, estão a ser tratados, mas já vi que na Assembleia Municipal houve muita urgência em tratar disto. Estamos a tratar disto, mas de facto não vimos trabalho nenhum preparatório antes da nossa entrada de posse, pelo menos não nos chegou, não houve passagem de pastas neste sentido. Ou se existe, terá em algum lado que não nos chegou ainda. Mas depois já terá a hipótese de falar. No que diz respeito ao roteiro levantado do chão e aos passadiços de Rio Almanzor, passava a palavra ao Sr. Vereador Henrique Lopes. Bom, boa tarde a todos. Relativamente ao levantado do chão, a questão coloca-se para mim de uma forma simples e aqui há aqui uma questão central que é do ponto de vista integrado daquilo que é a lógica da obra do Saramago e muito particularmente focado na obra levantado do chão. O epicentro da obra é de facto Lavre, não é? E as três gerações de mau tempo e eu desconheço aquilo que é, em tese, como é que o processo foi evoluindo. Enquanto munícipe, achava, e acho que essa é uma questão para mim central, é que o roteiro em torno da obra levantado do chão, o sentido interpretativo, devia ser estruturado e ser de alguma forma
centralizado no bom sentido do termo, embora havendo um processo de centralização em Lavres, não é? Porque a obra ocorreu ali, o Saramago esteve ali, e portanto acho que até uma descentralização cultural de territórios e até de dar uma nova dinâmica e um novo espaço de abrangência cultural, acho que faria todo o sentido. Lavre tem um conjunto de valências já com algum significado, mas é uma vila com charme e estaria a dar alguma forma um acréscimo bastante importante. Portanto, do ponto de vista histórico e do ponto de vista até do ponto de vista de validade da obra, consideramos que a Vila de Lavre, o sentido interpretativo faria todo o sentido de ali ficar. Chegou-me aos ouvidos, e portanto eu falo isto do ponto de vista informal, porque não tenho nada do ponto de vista formal que identifique isto. Houve, num primeiro momento, ou num segundo momento, eu não consigo validar, que seria ali construído, ou seria ali centrado este importante equipamento do ponto de vista cultural, até do conhecimento em torno da obra de um escritor importante. Portanto, houve um retorno para Montemor, ali ligado ao edifício da biblioteca, naquela parte de baixo, não é? E, portanto, pessoalmente, estando nestas funções, acho que, para mim, do ponto de vista académico, do ponto de vista científico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, do ponto de vista literário, do turismo cultural, das dinâmicas culturais, e até validando alguns aspectos centrais daquilo que é a obra, levantados são particularmente, faria sentido o seu epicentro ser na Lavre. E era só essa a questão, não é? Portanto, enquanto vereador ligado a essa área, gostaria que isso se concretizasse naquele contexto, por uma questão só de conformidade histórica, e é isso, não quer dizer que não hajam outros pontos de convergência, e a obra passa por outros pontos estratégicos do Conselho, isso é muito importante. Portanto, validar naturalmente a obra levantada do chão, que é importante, e evoca um conjunto de coisas importantes, mas o epicentro da obra literária, da importante obra literária, que é uma obra coral, e isto também é importante, seria ali em Lavre, por este significado tão simples quanto isso, não é? Pronto. Agora, há várias questões de dossiês que eu de facto desconheço, e portanto estamos nesta fase de perceber o que é que aconteceu antes, pronto, mas a validade é esta, só exclusivamente esta, validando naturalmente a obra e o roteiro levantado do chão. Isso para mim é claro. Não sei se foi claro na resposta, só tem a ver necessariamente com isto. Pode haver variáveis que eu desconheço, em relação a edifício, outras questões, mas para mim, do ponto de vista científico, literário e cultural, faria sentido que a obra, este interpretativo, ficasse centrado ali em Lavre, embora depois pudesse ter também pontos, naturalmente, com Montemor, com o Ciborro, com o Santiago Escoral, com o São Cristóvão e com outros, em que a obra depois também tem essas ramificações. Isso para mim é claro. Portanto, é só essa a situação. Neste momento estou a perceber o estado de arte relativamente a isto, nas várias variáveis, em relação a financiamentos, em relação aos projetos, em relação a que é possível disponibilizar também a Lavre em termos de edifícios, portanto, coisa que eu desconhecia, portanto, pessoalmente, e portanto, é nesse ponto que estamos também, não é? Portanto, o foco em Lavre tem a ver um bocadinho com o epicentro da obra, se situa ali, acho que do ponto de vista daquilo que é o interesse cultural e de um processo de centralização que também é importante, faria todo o sentido de ficar ali. Pronto, esta é a única razão, não há outra, não é? Pronto. Relativamente aos passadiços do Almaçor, tal como eu disse, em sede de reunião de Câmara, foi um projeto que foi apresentado naquele próprio dia, que eu achei bastante interessante. Foi um projeto apenas, e portanto há uns projetos esboçado e que achei de relevante interesse para o Conselho, e porque foi confrontado na altura por um membro da Assembleia, e respondi que relativamente ao Almaçor há este projeto, que é um projeto de sonho, que na minha perspectiva acrescenta muito a Montemor, que tem contornos muito concretos,
e, portanto, foi só nesse contexto que eu ali o citei. Não é? Portanto, é um projeto que vai emergir, se for validado, naturalmente. Na minha perspectiva, enquanto vereador do ambiente, considerei uma mais-valia, e depois terá outras valências turísticas e culturais e de outra dimensão, e portanto, estamos ainda nesta fase inicial, não é? Portanto, é só dizer que esta matéria já está a ser pensada, e portanto, nessa reunião tiveram um conjunto de pessoas que fiquei sensibilizado, e acho que é um projeto que tem robustez suficiente para avançar. Mas estamos numa fase inicial ainda, portanto, projeto, e portanto é só dizer também isto. Relativamente ao que o vereador Gil colocou em relação à marca, havia a marca Viva Montemor, é verdade, não é? Naturalmente, houve aqui, na minha perspectiva, e portanto, há aqui uma mudança de executiva, naturalmente há aqui uma nova terminologia, um novo olhar sobre o Conselho e sobre aquilo que são as vivências e as várias dinâmicas em torno do Conselho de Montemor Novo, e portanto, estamos aqui a criar uma dinâmica de uma nova terminologia que, do nosso ponto de vista, possa identificar o Montemor e o Conselho de uma forma que para nós é mais assertiva, e é unicamente isso. Estamos numa fase de trabalho inicial que brevemente se irá iniciar de uma forma muito concreta, não é? Nós estamos aqui há pouco mais de um mês também, não é? Mas é só dizer que, pronto, parece para mim natural também que estas perspectivas, estes olhares sobre o Conselho se possam renovar sem, peço desculpa, a expressão pode ser, e entre aspas, não temos que necessariamente mutilar as outras que estavam. É um novo olhar renovado, e portanto é uma nova roupagem, se quisermos, e portanto é só nesse sentido, na minha perspectiva, não é? Portanto, é um olhar nosso sobre as coisas. Portanto, a nossa perspectiva de continuidade, dar sentido àquilo que foi feito e naturalmente que foi bem feito, mas também um olhar renovado sobre a realidade do Conselho e sobre a realidade do próprio território em que vivemos. Pronto, não sei se respondi de alguma forma às vossas questões, mas pronto. Sim. Vereador António Xavier. Muito obrigado e boa tarde, Sr. Presidente, todos os vereadores, pessoal técnico. Acho que houve uma parte da pergunta que foi colocada, que também se calhar não foi respondida, mas é qualquer um dos projetos, seja o do levantado do chão, seja aquele que virá a nascer dos passadiços, são projetos que incidem sobre várias áreas e que, portanto, não pode ser só tratado por um vereador, naturalmente. Mesmo no que diz respeito aos passadiços, terá uma importância do ponto de vista ambiental, uma importância do ponto de vista turístico e uma importância também do ponto de vista do desporto, na medida em que incidirá sobre a estratégia de promoção de hábitos de qualidade de vida. Portanto, quer um, quer outro, terão que ser tratados em conjunto. Obrigado. Só reforçar aqui o Dr. Xavier, há aqui um trabalho em rede, um trabalho de partilha de conhecimento e também de partilha de opiniões e de olhares, que eu acho que também é importante e que dá robustez também a estes projetos, não é? Obrigado. Obrigado. Esta questão do projeto do roteiro levantado do chão, vou deixar para o vereador Gil, que entretanto foi quem anteriormente também acompanhava mais isso. De qualquer forma, também o anterior executivo também tinha como principal objetivo a questão de Lavre e situá-lo em Lavre, porque de facto é isso que faz sentido, e depois ao longo do tempo foi vindo aqui à reuniões de Câmara e foi sendo dada a informação do porquê que as coisas não estavam a avançar, portanto mas isso fica essa consideração para depois. Em relação aqui à questão das freguesias, há aqui algum equívoco, não é? Portanto, eu não estou a falar da questão da descentralização de competências daquilo que foi e que é a questão central, ou a tentativa de
do governo fazer a descentralização de competências, etc. Não é nada daí, nem é isso que eu estou a equacionar, nem é isso que eu estou a perguntar, tendo em conta que isso são questões que todos sabem quais foi a posição que a CDU tomou em relação a essas questões, portanto, e por isso não é daí que vem a questão. A questão que vem é daquilo que era a delegação de competências transferidas do município para as freguesias e que terminavam com a questão do final do mandato. E o que me faz fazer estas perguntas era perceber, de facto, se já tinha ou não sido tratado com as freguesias, porque há, de facto, uma ou outra freguesia que, devido às várias circunstâncias e àquilo que é os valores que recebe vindos do Orçamento de Estado, são nitidamente insuficientes para aquilo que é o seu dia-a-dia, as despesas que têm diariamente para suportar. E isto era uma forma, de facto, das freguesias irem podendo assegurar alguns dos trabalhos que, de facto, asseguram, alguns dos serviços que vão assegurando, e a minha pergunta, de facto, é como é que se equaciona essa questão, pelo menos até ao final do ano, tendo em conta que, com certeza, com o novo orçamento, há de vir aí alguma questão. Se isso foi ou não foi já tratado. Essa é que é a minha questão, não tem a ver com a descentralização, com o que é que estava feito ou o que é que deixava de estar feito, é com aquilo que é a competência, que era a competência da Câmara Municipal e transferir para as freguesias. Portanto, essa foi essa a pergunta que fiz e foi por aí que eu fiz a pergunta. A questão dos passadiços. E a minha questão, e que faço a pergunta, e que volto a insistir, é que, de facto, foi reafirmado que havia um projeto, que tinha sido apresentado um projeto. Para aquilo que estou a perceber, o que foi apresentado, para aquilo que percebi agora, é a intenção de desenvolver um projeto com base em determinados parâmetros e em determinadas linhas. Que, no fundo, era um pouco aquilo que os serviços já vinham fazendo e que estavam a desenvolver, portanto, e que surge. Para aquilo que estou a perceber é isso. Não há projeto nenhum ainda. Há a intenção de desenvolver o projeto, certo? Sim, pronto. Digamos que há um esboço de projeto, sim. Há um projeto claramente que está, em termos de gráficos, desenhado, e, portanto, isso para mim é claro, não é? Então, é um projeto que foi apresentado a mim enquanto vereador do Pelouro e, portanto, tive acesso a ele e tivemos um olhar com a equipa técnica ligada a ele e comigo próprio. Portanto, é o primeiro olhar. Confrontado da Assembleia Municipal, se há uma coisa pensada, eu disse que sim, já está a ser pensado esta dinâmica e, portanto, é só nesse sentido. Pronto, está bem? Mas não há um projeto, há uma intenção, há um... Não, o projeto está feito. Chamo-lhe o quê? Um estudo prévio, não posso chamar um projeto. O projeto... projeto arquitetónico. Há várias coisas que chamam projetos, não é? Uma coisa é o projeto, uma coisa é ser o projeto e estar em condições de eu poder consultar. Assim perde. Assim não preciso para já, aguardo que o projeto fique concluído. Porque não existe um projeto. Eu acho que aqui há uma diferença de terminologia. Pronto. A terminologia. Isso, talvez, mas é por isso. Quando se fala que existe um projeto... É um projeto. É um projeto a ser desenvolvido. Pronto. O projeto não está finalizado. Chamamos projeto de intenção nesse caso. Não podem chamar sim, como tantos. Desculpa. Este projeto é um projeto como tantos outros que têm sido desenvolvidos ao longo do tempo pelos serviços. Mas eu não estou por... Pronto, agora o projeto não está concluído, não está disponível para ser apresentado, nem está valorizado. Presidente, eu não estou por isso em causa, por isso é que fiz a pergunta. Porque aquilo que fiquei a perceber é que havia o projeto que se tinha sido apresentado. Pronto, eu gostava de o ver. Nesse caso, se não está concluído ainda, está... Desculpa, está esclarecido. Foi apresentado a mim. Depois tem que ser validado. É só nesse sentido. Já percebi. Sim. Foi isso. Já percebi. Sim, Está percebido. Sim, obrigado. Relativamente aos acordos de execução, eu penso que a lei 75 de 2013 prevê que estes acordos entre câmaras municipais e juntas de freguesias tenham um prazo de 180 dias após a respectiva instalação. Por isso, estão a ser tratados, estão a ser trabalhados e depois irão ser apresentados às juntas de freguesia e negociados, discutidos e depois apresentados aos respectivos órgãos para serem aprovados. Sr. Vereador Gil.
Sobre a questão do roteiro, não me foi respondida a minha pergunta, se me permite. A minha pergunta era um ponto de situação do mesmo, do projeto. Eu sei que tem que ser tem que ser feita uma alteração do ponto de vista de calendário e de cronograma, porque não é possível terminar, imagino eu, a parte do valorizar até ao final deste ano. Não estou a perceber que existam. Já havia essa dificuldade, e é natural que nesta fase tenha que haver essa alteração com a entidade financiadora, porque teria que terminar a 31 de dezembro deste ano, e, portanto, é deste ponto de vista que eu estou aqui. A minha pergunta inicial nossa é nessa perspectiva, perceber em que ponto da situação está neste momento o projeto, que tem muito mais do que o centro interpretativo. O centro interpretativo é uma parte do projeto. E espero já agora, se me consegue dar, mas eu também, aqui no meio da sua intervenção, também deu-me aqui a entender que não está a par dessa questão, mas eu também aí gostava de dizer que estamos disponíveis para alguma necessidade de informação. O que foi dito foi que os serviços estavam na posse de informação e, portanto, os serviços têm informação do que é o decorrer de todo o processo. Ainda assim, queria deixar aqui bem claro que a questão do centro interpretativo no Lavre não é uma questão pessoal, é uma questão que estava articulada para uma segunda fase, porque o que foi desenvolvido foi uma candidatura ao valorizar de 300 mil euros, e que nessa candidatura ao valorizar de 300 mil euros, fruto de não ser possível ter chegado à conversa formal com a Santa Casa Misericórdia de Lavre, que era o primeiro local escolhido, que era o antigo Hospital de Lavre, para haver realmente uma intervenção com impacto na vila e de recuperação daquele edifício, bem como com a instalação, e estava articulado com a Junta de Freguesia, da Junta de Freguesia, da Biblioteca e também do Centro. E, portanto, haver ali realmente uma mais-valia a todos os níveis para aquele edifício e para o nosso espaço, não foi possível no âmbito da candidatura de valorizar. E aí foi deixado para uma segunda fase a instalação do Centro Interpretativo em Lavre, que estava realmente a ser vista até uma segunda hipótese, que tem a ver com o espaço que atualmente é da cooperativa e que estávamos realmente em conversa com a cooperativa que está insolvente, está em dissolução, relativamente a esse espaço. Agora, isto está tudo a ser tratado. Os serviços estão de posse dessa informação. Julgo que basta reunir com eles e falar com os serviços. E na fase do valorizar e da intervenção, ser feita a instalação do centro interpretativo, complementar ao roteiro em Montemor no resto da biblioteca. A minha pergunta relativamente a qual dos vereadores é que está realmente com este projeto é muito simples e direta. É que, neste momento, os dois vereadores têm dois programas eleitorais distintos para aquele espaço e, portanto, também temos interesse em perceber o que é que, de facto, o espaço que é o resto da biblioteca. É por isso a pergunta. A pergunta inicial, e depois complementámos, era o ponto da situação do roteiro, do projeto do roteiro literário levantado do chão e qual dos vereadores é que estava com o projeto. Já me foi explicado, mas, de qualquer forma, mantenho que temos interpretações diferentes do ponto de vista de programas eleitorais para aquele espaço que não são as mesmas dos dois partidos aqui representados e que estão no Executivo neste momento. É natural, e essa questão da pertinência e da opinião pessoal e académica, há aqui este projeto foi acompanhado pela Fundação Saramago, que nos disponibilizou um conjunto de informação e de opiniões e colaborou e interviu com contributos bastante pertinentes na elaboração deste projeto. Não nasce assim de questões pessoais, mas sim de questões montadas para que, do ponto de vista turístico, cultural e da parte também relacionada com a educação, este projeto tenha a abrangência que possa ter. Volto a referir só relativamente a esta matéria que, se os serviços não tiverem na posse de toda a informação, que o estão com certeza, estaremos nós disponíveis também para, a qualquer momento, ter o meu número de telefone para poder contactar e disponibilizar-me para este caso e qualquer outro, como foi colocado na reunião de passagem de informação, a nossa disponibilidade para poder esclarecer. Sobre a questão do novo slogan, de nova terminologia e de imagem. Eu compreendo tudo o que me diz. Agora, realmente estão há pouco mais de um mês, é um facto,
Mas em pouco mais de um mês foi feita esta alteração. Portanto, eu pressuponho que a utilização de um slogan como o que foi feito foi pensado, até porque é estranho, por exemplo, bate com o de vendas novas, que é exatamente o mesmo e que já é utilizado já há um conjunto importante de anos. Uma terminologia de uma marca de um slogan é algo que demora tempo a implementar, até junto, sobretudo, dos munícipes. Portanto, era nesta perspectiva que eu pergunto se existe algum ponto de comunicação, alguma estratégia em que se tenham fundamentado em menos de um mês para alterar toda a estratégia de comunicação que existe do município, pronto, e que foi implementada durante 2 anos e meio, que mesmo no anterior mandato demorou mais de um ano a ser considerada e a ser trabalhada, não é? Portanto, é nesta perspectiva que eu me faço essa pergunta, porque eu consigo entender que é natural as alterações que são evidentes em alguns pontos relativamente a essa matéria, mas em menos de um mês, que era aquela situação que me estava a dizer, foi alterado e, portanto, era só por isso que eu estava a perguntar, efetivamente, se existe um ponto de comunicação e uma estratégia de comunicação para nós podermos ter conhecimento da forma como vai ser implementado. Era apenas isto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Substituto Gil Porto. Agradeço a sua disponibilidade. Tenho pena de não ter estado aqui na passagem de pastas quando foi a reunião entre vereadores e passagem de pastas. Se calhar tinha evitado, se calhar, algumas questões que está a colocar agora aqui no momento. Mas muito obrigado. Não, é só... Sim. Só um bocado. Relativamente a esse assunto, relativamente ao assunto do roteiro, é claro que nós estamos em contato com os serviços, estamos com a informação sobre os serviços, mas preferimos, relativamente a não todos, mas a alguns projetos que vêm atrás, se calhar termos algum momento e pensarmos neles e modificá-los e não seguir com a estratégia que estava a ser seguida antes. Relativamente à comunicação, há uma estratégia de comunicação, há uma modificação, inclusivamente, que vem na próxima semana já para o Gabinete de Comunicação da Câmara. É uma estratégia que está a ser implementada, testada, e está-se a verificar resultados e irá ser pensada. Sim, testada. Por isso, as coisas estão a seguir o seu rumo. Para vós, infelizmente, não é de acordo com os vossos pensamentos, mas para nós é de acordo com a nossa forma de pensar e trabalhar. Sim, testada. Sim. Não, eu só dizer, o vereador António Xavier pode complementar, não há aqui nenhuma divergência. Eu acho que as coisas devem ficar nos sítios, se possíveis, certos. O seu São João de Deus no sítio onde ele deve estar, que é ali. E o centro interpretativo central do Vontade do Chão deve ser no sítio onde, de facto, a obra tem o seu epicentro. Para mim, não há nenhuma divergência de programa, quer dizer, a coisa para mim é clara neste objetivo. Pois o vereador Tajer pode falar também sobre isto. Portanto, portanto, para mim isto é claríssimo. Portanto, em relação, o Presidente Olímpio Calvão já falou também, de comunicação, Porta do Alentejo não é a Porta do Alentejo, é Porta do Alentejo. Aqui o artigo definido não está, é Porta do Alentejo, é uma Porta do Alentejo. Isto é uma porta. Não é a porta, não é? Portanto, não é a única porta. Portanto, coisas podem ser lidas como quiser. De facto, e foi aqui falado que estranha de facto não haver aqui alguma passagem de pastas, de alguns olhares vossos sobre as coisas, sobre as realidades, que eu acho que eram pertinentes e, portanto isto também depois pode ser lido de várias formas. Não é o meu olhar sobre as coisas. Não é o meu olhar sobre as coisas. Mas também tenho o meu olhar. Claro. Que está na política tem o poder de decisão, bem ou mal. A política é a arte de fazer escolhas. Podem ser boas ou más, isso depois é outra questão. A política é a arte de fazer escolhas. Podem ser boas ou más. E, portanto, os políticos estão aqui para isso. Para validar ou não validar as escolhas que os técnicos e quem... Agora, nessa perspectiva, eu acho que quer o Museu São João de Deus deve estar no sítio, da minha perspectiva, deve estar ao pé daquilo que é o epicentro daquela personalidade e, portanto, e tal como na obra. Portanto, não vejo aqui... Agora, as coisas também foram pensadas, as coisas não nascem há um mês, há coisas que já foram pensadas também antes. Portanto, agora eu acho que há aqui, não vou falar de outras coisas, mas há aqui questões de comunicação, passagem de pastas,
de olhares que eu acho que podiam ser complementares, podiam ajudar também de alguma forma a agilizar alguns processos. Portanto, nessa perspectiva, continuo a considerar, evidentemente aquilo que eu acompanho uma partezinha também do roteiro, falei com algumas pessoas ligadas também à Fundação Saramago, sou saramaguista, estou à vontade, não tenho nada. Acho que, para mim, agora, se houve algumas dificuldades, se houve alguns constrangimentos, e de que ordem é que foram, não é os serviços, quer dizer, essa coisa devia ter sido passada por quem é responsável. Como, aliás, foram passadas noutras dimensões por outras pessoas. Nós ficámos dentro mais dos dossiês, no estado de arte relativamente a isso. Eu acho que isso não em democracia não penso que seria assim, mas pronto, mas não há aqui nenhuma intenção de desvirtuar aquilo que quer que seja. É um olhar sobre uma realidade muito concreta e que deve ser vista, na minha perspectiva cultural e depois numa perspectiva mais integrada, deve ser vista de uma forma muito mais global. E, portanto, aquela obra do Saramago insere-se num contexto muito particular. E quem conhece bem a obra sabe perfeitamente do que eu estou a falar. E, portanto, se nós quiséssemos acabar com o Vontade do Chão, o dia 13 de 1, não é esse o caso. É enquadrar o Vontade do Cheiro, o seu roteiro, no contexto mais próximo da realidade possível. É só isso aqui que está em causa. Se isso é possível ou não, se há prazo, se há outras coisas, é isso que nós estamos agora, naturalmente, a trabalhar e a percebermos como é que está o estado de arte relativamente a isso. Faz parte da investigação relativamente a essa matéria. Não há aqui nenhum segredo sobre isto, em concreto. Sim, aproveitava só para sublinhar. Muito obrigado. Aproveitava só para sublinhar que, de facto, não vejo nenhum choque entre os programas no que diz respeito à implementação do Museu de São João de Deus no Convento de São João de Deus e depois ao Vontade do Chão em Lavra. E já agora dizer que o Presidente da Junta de Lavra não sabia nada sobre esta segunda fase do projeto e até teve preocupação em falar connosco na sexta-feira à noite e sugerindo-nos uma proposta também que irá ser estudada. Posso? Sim. Eu não vou estar a falar mais do roteiro, nem nada disso, mas quero que fique aqui bem claro que essa questão da passagem de pastas, etc., não é totalmente verdade aquilo que se está aqui a dizer, porque, de facto, houve uma reunião com parte do anterior Executivo e com quem está agora à frente da Câmara Municipal, em que se entendeu passar aqueles que eram os dossiês que considerávamos, de facto, mais complicados e com situações que estavam aí, estão por resolver, algumas até já há bastantes anos. Portanto, isso foi, de facto, o que se tentou explicar e que se tentou passar. Inclusivamente foi dito que seria criado um dossiê que ficaria no Gabinete de Apoio à Variação, um dossiê onde ficariam vários documentos, para que, de facto, pudesse ser consultado lá diretamente, porque eram documentos, de facto, não andavam por aí em todos os serviços, de lado em lado. Portanto, depois foi dito, nessa mesma reunião, e foi reafirmado na primeira reunião de Câmara, que o anterior Executivo estaria com toda a disponibilidade, sempre que assim o entendessem, para prestar qualquer tipo de esclarecimento, qualquer dúvida que pudesse surgir. Portanto, essa questão do passar pastas, eu pergunto-lhes, e vocês hoje, admito perfeitamente que ainda não estejam por dentro de todos os assuntos, de consigam ainda ver todos os dossiês, tudo aquilo que existe aí. Mas eu pergunto, de facto, se vocês já fizeram ou não essa pergunta e essa interpelação a algum membro do anterior Executivo para o qual não tenha sido mostrada esta disponibilidade que eu estou aqui a dizer, porque isto é o que está acertado e é o que está combinado entre todos. Por isso, essa questão do não passar pastas, do não haver passagem de pastas, parece-me a mim que não corresponde, de facto, à verdade, porque é impossível, com certeza, que vocês devem perceber perfeitamente isso, é impossível passar tudo aquilo que que existe nesta Câmara, a dimensão desta Câmara e a dimensão deste Conselho.
Por isso, é natural que algumas coisas não tenham sido ditas ao pormenor e não sei o quê, mas quando surgem, de facto, dúvidas, não estou a ver onde é que está a vossa razão no sentido de dizerem que não lhe foi passado, ou que não lhe foi explicado, ou que não lhe é permitido saberem o que é que se passou, ou o que é que se passa sobre algumas situações, e estas são de facto aquelas que estão agora aqui, mas já estou a ver que há de ir surgindo por aí muitas mais, tendo em conta de facto o número de dossiês e de processos e de coisas que existem por resolver e por levar por diante. Por isso, essa questão do não passar pastas, desculpa, mas não cabe aqui, portanto, respeito a vossa ideia e a vossa forma de pôr as coisas, mas não posso aceitar de forma nenhuma aquilo que está a ser dito, não é? Disse. E eu respeito também a sua opinião. Mais algum assunto antes da ordem do dia? Eu queria só deixar uma coisa. Eu, que não estive presente nesta reunião, certo, mas sei perfeitamente os assuntos que estavam tratados e que foram passados, e que sei também o atual executivo, não, porque o Sr. Vereador eleito pelo CDS não estava. Mas o que também se perguntou ao contrário, e como na altura colocámos na disponibilidade de alguma dúvida ser colocada, voltamos a colocar-nos à disposição para alguma questão se queiram esclarecer. Porque, de facto, acabou aqui de dizer uma coisa que não é verdade. O Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias do Lavre e do Cortiçal do Lavre fazia parte integrante da tentativa de conversar com a Santa Casa de Misericórdia do Lavre e com esta questão da cooperativa. E, portanto, é perfeitamente falso que ele não saiba sobre o assunto. E isso há de ser coisa ainda aqui para esclarecer. E isso estava numa segunda fase por causa da questão do valorizar. Também de deixar aqui uma nota, caso não saiba, que está a ser nos serviços, está a ser desenvolvido, estará já em fase até de apresentação, o projeto para a Casa do Museu João Cidade a ser desenvolvido de uma determinada forma, para um determinado local já indicado e que está feito nos serviços. E, portanto, tal como essa situação também não se passou, mas dou eu aqui esta informação, se ainda não falaram com os serviços, e também estarei disponível para algum esclarecimento, caso seja necessário. Só para terminar não, ainda só sobre o roteiro, dizer que a minha pergunta inicial, que continua a não ser respondida, mas se não está a par, por favor, coloque ponto, que se puderem depois responder na próxima reunião, que é o ponto de situação do roteiro, porque há vários procedimentos, várias questões a nível de comunicação e de implementação do roteiro que estarão a andar. E é nesse sentido, e sobretudo nesse sentido, que era a nossa questão. Está bem? É sobretudo nesse sentido que era a nossa questão, sobretudo a questão depois do financiamento. E por último, esta sim para terminar, que sobre a questão da imagem, testar comunicação, fazer testes, por norma as coisas não resultam se não houver um plano de comunicação e uma estratégia de implementação dessa comunicação. Portanto, e é isso que eu estranho, que realmente em menos de um mês tenha conseguido alterar essa situação sem haver, de facto, uma estratégia concreta. Tenho dito. Só dizer que relativamente ao Presidente da Junta de Cortiçadas de Lavre e Lavre, se eu conhecesse, é estranho não ter defendido a solução para Lavre. Em termos públicos, em termos de Assembleia Municipal, não ter defendido isso, tal como nós defendemos com tanto afinco. E depois, no fim, vir ter connosco e apresentar-nos outra alternativa para o centro interpretativo que estamos a estudar. Relativamente à estratégia de comunicação, lamentamos, mas também acho que a vossa também não teve grande sucesso. Por isso, nós estamos a tratar da estratégia de comunicação desta altura. Mais algum ponto antes da ordem do dia? E só dar duas notas. Este fim de semana, portanto, irei estar presente no Encontro Nacional de Cineclubes, a relação entre as autarquias dos cineclubes, portanto, fazer ali um ponto de situação a nível nacional relativamente a esta matéria, vai se realizar agora no dia 4 e dia 5 na Povo do Varzim. Eu e o Pedro Conceição da Cineclube Filmoteca iremos estar num painel onde iremos debater o lugar dos cineclubes, exibir, debater, criar e também a forma de criar sinergias relativamente a esta relação entre as autarquias e os próprios cineclubes
e de forma a que podemos dar mais significado e sentidos a este recurso importante que é o Cineclube e as suas várias variáveis, quer na formação de públicos, quer na história do cinema, quer nos seus pontos com a educação, criação e também, naturalmente, em relação à filmoteca, preservar o património local e concelhio. Pronto, dada esta nota também. Outra nota, terminou há pouco tempo o evento Arca 21, que já vinha também do evento anterior, tive presente em vários momentos, julgo que o mesmo correu de uma forma bastante satisfatória. É evidente que há aqui uma dimensão que tem que sempre se trabalhar, e portanto trata-se de o Cineclube tem uma linguagem muito privilegiada, muito própria em termos de públicos, portanto também é um pouco o cinema enquanto forma de arte, e portanto se calhar temos de trabalhar aqui melhor a articulação com a escola e também a escola com a autarquia ao nível dos conteúdos, e de forma que se possa também conjugar com os filmes e com a linguagem do cinema. Mas foi a Arca 21 foi um acontecimento importante e que teve momentos que eu acho que foram marcantes, e que acabou com um concerto dos Mão Morta a fazer um filme-concerto por trás do pano, com uma narração por parte do Adolfo, que eu já acho que é a única em Portugal. Portanto, e foi um momento do ponto de vista da criatividade, e pronto. Mas temos que tentar chamar mais o público, sabendo que isto é um espaço também muito específico. Também se iniciou no passado dia 1 de dezembro, portanto, foi ontem a programação do Humor de Natal, que se vai realizar até o próximo dia 18 de dezembro, um conjunto de iniciativas que estão divulgadas também, e portanto também aqui um agradecimento aos funcionários, trabalhadores da autarquia em torno deste importante evento, que também já decorre há uns anos nesta autarquia. E por último, só para dizer que neste espaço que me dê esta reunião de Câmara e a próxima, vamos ter no ciclo de outono o Concertos com a Garota no Ar, uma cantautora com claras influências de Zé Afonso e Zé Mário Branco, e é uma das cantautoras mais emergentes da cena musical em Portugal, e depois a substituir os Detcomp, derivada às circunstâncias de saúde dos elementos. Vem cá um dos grandes nomes da guitarra em Portugal, da guitarra clássica, se quisermos, ou flamenca, neste caso, o Pedro Joia no dia 7, Garota no Ar, o Pedro Joia no dia 7, portanto, neste espaço de tempo. Fica aqui também um convite aos municípios para assistirem a dois espetáculos diferentes, mas que se complementam em termos de qualidade e de oferta. Só essa nota. Eu tinha uma coisa que não esqueci. Aqui só, tocou na questão, aqui só ainda relativamente dia 4 é a Garota Não. Peço desculpa. Garota Não. Peço desculpa, sim. Já estava previsto ter feito na altura do 8 de março e pronto, ficou aqui montado para isso. Era a questão da Arca realmente muito pertinente, e que de facto essa questão da comunicação e da forma de trabalhar com a escola estava a andar, e pronto, de facto essa identificação é correta. E era aqui uma questão, sobretudo com o vereador Henrique, que era a proposta de mantermos aquilo que tínhamos no anterior mandato, que era passar a informação sobre os Conselhos Municipais de Educação, como eu fazia aqui a questão de um pequeno resumo sobre o que aconteceu no Conselho. Podemos manter essa perspectiva, sobretudo nesta fase entre Covid e eventuais transferências de competência. Portanto, era pertinente a Câmara ter conhecimento do que, como fazíamos no anterior mandato, e que propunha aqui mantermos esta comunicação. Está bem? Era esta a proposta aqui, deixar aqui. Com certeza. Obrigado pela correção. Nada. Podemos prosseguir para a ordem do dia? Sim. Então, assim sendo, vamos para o primeiro ponto, a divisão de ambiente, ordenamento do território e urbanismo. Ponto número 1, processos de licenciamento, requerimento e vistorias. Na linha A, processos de licenciamento, são vários processos, todos eles com parecer dos serviços para serem aprovados. Alguma questão relativamente a estes processos?
Não havendo, quem vota contra? Quem se abstém? Os processos são todos aprovados por unanimidade. A linha B, vistorias. Temos só uma vistoria. E também com a proposta de liberação dos serviços para homologar o auto de vistoria. Alguma questão? Não havendo, quem vota contra? Quem se abstém? O auto de vistoria é aprovado por unanimidade. E 2 requerimentos na linha C, também com proposta dos serviços para serem aprovados. Não havendo questões, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? São os requerimentos aprovados também por unanimidade. No ponto 2, Administração Geral e Financeira, temos na linha A a apreciação da situação financeira para conhecimento da Câmara. E temos na linha B, proposta tarifária de águas, saneamento e RSU para o ano de 2022. Pergunto se estamos em condições de... Diga. Em relação a este ponto, queria pedir 2 esclarecimentos. No ponto 9, é referido que são apresentadas 2 alternativas. Só nos é apresentada uma, queria saber o porquê ou a razão. E no ponto 11, o tarifário faz referência que o tarifário dos serviços auxiliares se encontra em anexo. Também não nos chegou esse mesmo anexo. É só essas questões. Então, assim sendo, se a informação não é suficiente, se não chegaram as alternativas, eu propunha que esta proposta baixasse aos serviços para melhor avaliação. Será discutida na próxima reunião de Câmara. Pode ser? Estão de acordo? Sim, ainda bem tempo. Sim. Já agora, se falássemos dos pontos, era bom que tivéssemos também aqui a documentação toda aqui connosco. Continuando no ponto número 2, na linha C, um exercício de direito de preferência na rua Dom Ximenes Belo, lote 114, em Montemoro Novo. A proposta é de não exercer o direito de preferência. Alguma questão relativamente a este ponto? Não havendo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? É aprovado o não exercício do direito de preferência por unanimidade. Temos na linha D uma revisão de preços do concurso público número 5 de 2019 da empreitada de implementação do percurso livre de obstáculos no âmbito do Plano de Acessibilidade e Mobilidade. Esta linha D, uma revisão de preços no montante de 16.329 euros numa empreitada que foi adjudicada por 538.856 euros. Alguma questão? Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? A revisão de preço é aprovada por unanimidade. Na linha E, uma revisão de preços, agora respeitante à empreitada da setorização da rede de distribuição de água à cidade de Montemoro Novo, dentro da operação de sectorização e macromedição dos sistemas de abastecimento de água do município de Montemoro Novo. E nesta linha E,
Estamos a falar de uma revisão de preços provisória de 9.570 euros e 23 cêntimos, no total adjudicado de 242.848 euros e 63 cêntimos. Há uma questão relativamente a este ponto? Não havendo, quem vota contra? Quem se abstém? A revisão de preços é aprovada por unanimidade. Na linha F, relativamente à empreitada de remodelação da Escola Básica número 1 do Ciborro, trazemos a não adjudicação e revogação da decisão de contratar. O projeto está a ser revisto, quer a nível de preços, quer a nível de eventualmente retirar algumas das intervenções que não sejam necessárias. Nós já tivemos hipótese de visitar o espaço com os serviços da Câmara e eventualmente há algumas intervenções que estavam neste projeto não são necessárias e que poderão tornar mais atrativa a adesão de empreiteiros ao concurso que tem ficado deserto. Acho que é a segunda vez já que ficou deserto. Sim, já agora só me perguntar. A revisão está a ser feita internamente ou foi... Internamente. É que, pelo menos nesta fase. é que neste projeto já se tinha feito, no fundo, 2 revisões, não é? O projeto inicial já tinha sido... Foram retiradas muitas coisas, porque já não me recordo agora o total do valor da obra, iria para, salvo erro, 300 e tal, ou 400 mil euros, por aí. Entretanto, chegou-se à conclusão que não era necessária uma série de coisas, foram retiradas e mesmo assim depois, devido à inflação que existiu nos últimos tempos sobre o preço de materiais, acabou por ficar também deserto este concurso. Tentou-se depois até com empresas que estão aí a trabalhar connosco, uma delas a que está na escola número 1 de São João de Deus, tentar perceber os valores dos materiais para a gente tentar também jogar um pouco mais com a questão dos valores. Pronto, entretanto depois foi as eleições, já não sei se isto chegou a ter algum desenvolvimento ou não, mas de facto aquilo já está muito, já foi retirada muita coisa, portanto a única questão que havia ali, que talvez ainda se pudesse alterar, era uma estrutura metálica que o projetista tinha calculado para aquilo, poder fazer ali alguma alteração e criar ali outra estrutura, de forma a que ficasse mais em conta. Mas, pronto, foram as eleições, depois não sei, sinceramente, como é que... se houve algum desenvolvimento ou não, mas de qualquer forma, pronto, vamos aguardar que, de facto, se consiga, de uma vez por todas, resolver esta situação. De um encontro entre o Executivo, a Junta de Freguesia e os Serviços, resolveu-se levar à nova revisão do projeto para submeter novamente a concurso e para ver se não fica deserto mais uma vez. Os serviços estão a ver. Não. Como? Os serviços estão a ver, estão a tratar disso. Sim, havia aquela hipótese daquelas questões... Há a questão das janelas e a questão de algumas pedras também que estavam para ser todas substituídas, pelo menos isso lembro-me, mas os serviços é que tiraram esse apontamento. São questões técnicas que não... A parte pior que havia ali tinha a ver com aquela estrutura metálica. Isso era de facto o que estava ali a encarecer muito, porque as pedras já se tinha visto, na última revisão já se tinha visto que não retirávamos, mantínhamos-las, embora algumas tivessem que ser levantadas para ser recolocadas. E aquela questão das vigas metálicas é que encarecia muito, porque o ferro teve uma subida de preços nos últimos meses, mais de 100%, e isso encareceu muito, ou seja, a revisão que foi feita mesmo a nível de preços, aquela questão do ferro ultrapassou aquilo que tinha sido de novo calculado e também já tinha sido cá internamente que tinha sido feito. E por isso era uma das coisas que se apontava
que se pudesse usar ali outro tipo de viga ou outro tipo de estrutura que suportasse de facto a placa daquele anexo, do anexo que existe atrás, que eram antigamente os alpendres, e que tudo o resto já havia pouca coisa que se pudesse retirar, tendo em conta que, inclusivamente, o AVAC, nós tínhamos já decidido que não colocávamos um AVAC com um aparelho central, e como as salas são pequenas, e punhamos um ar-condicionado em cada uma das salas, que permitia climatizar a sala, e ficava mais barato. Portanto, já havia ali uma série de coisas que, de facto, se tinha visto. O problema foi que aquilo caiu ali, de facto, numa altura em que as alterações de preços foram constantes, não é? Depois o período de apresentar propostas e de abrir propostas levava a que isto ficasse deserto. De qualquer forma, o projeto, depois do revisto, virá a reunião de Câmara também. Relativamente a este ponto, quem vota contra? Quem se abstém? A não adjudicação e revogação da decisão de contratar foi aprovada por unanimidade. Relativamente à linha G do número 2, é uma troca de viatura de táxi, licença número 7. Troca de 2 viaturas que estão aqui referenciadas na documentação. Pergunto, há uma questão? Não havendo, quem vota contra? Quem se abstém? A troca de viaturas é aprovada por unanimidade. E na linha H do ponto 2 é um pedido de transmissão de licença de táxi número 13. Um pedido de transmissão da licença da empresa Regresso Favorito Unipessoal Limitada, estacionamento fixo Santa Cabrela, para a empresa Nulisalto Limitada, com sede nos Afonsos. Há uma questão? Não havendo quem vota contra? Quem se abstém? Esta transmissão é aprovada por unanimidade. Já agora, diga. E nem preciso de ir para a ata, só sobre esta questão, eu julgo que continuamos a não ter o táxi em Cabrela, não é? Portanto, se calhar no futuro deveríamos também ver esta situação. Não sei. Porque... O chefe de gabinete está ali distraído. Continua a não haver táxi em Cabrela? Sim, continua exatamente a mesma coisa. Há muitos anos atrás, o táxi passava lá na altura que deve ter tido a licença pela primeira vez e então passava lá há muito praticamente, mas passava. A última vez que eu vi o táxi ia ter Cabrela, mas estou lá 4 ou 5 anos atrás. Pois é. Sim, era esta questão. Acho que se calhar no futuro tem que se rever aí uma questão de regulamento, ou uma questão. Porque de facto, mesmo eu estou a levantar isto porque já me lembro que atrasadamente, até para a questão dos transportes escolares, às vezes dava jeito por causa de um miúdo ou outro, e depois esbarrávamos sempre com esta situação que de facto não. Utilizam a licença de Cabrela, mas não estão em Cabrela. Exato. É só essa questão. Isto não precisa de ir para a ata, era só aqui mais uma observação. Pode e deve ser uma situação a ser revista, sim. Relativamente ao ponto 3 do Gabinete das Associações, a linha A, proposta de apoio para aluguer de transporte para o Grupo União Sport. Um aluguer para a viagem de ida e volta a Olhão, de acordo com o regulamento do apoio ao movimento associativo, propõe-se o apoio de 70% da despesa efetuada. Relativamente a este ponto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A linha B, proposta de apoio para a aquisição de equipamento do Núcleo Sportinguista de Montemor Novo. Também
de acordo com o Regulamento do Apoio ao Movimento Associativo, a proposta de um apoio na percentagem de 45% para a aquisição de um televisor, um apoio que totaliza 375,74 euros. Relativamente a este ponto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A linha C, D e E são propostas para o aluguer de transporte do Rugby Clube de Montemor Novo. Se todos concordarem, poderemos votar estas 3 propostas em simultâneo, já que são semelhantes. Concordam com isso? Sim. São apoios de 70% da despesa efetuada para a deslocação do Rugby Clube de Montemor Novo. A equipa sénior que está no Campeonato Nacional. A primeira é para Lisboa. A segunda também. E a terceira também. Três apoios a Lisboa, no montante de 70% da deslocação, que totaliza 231 euros por cada viagem. Alguém vota contra? Alguém se abstém? As 3 propostas das alíneas C, D e E são aprovadas por unanimidade. A linha F, proposta de apoio aos alunos carenciados da Associação de Pais da Escola Básica número 1 de Foz de Valfigueira, relativamente ao mês de outubro. Nesta linha F, propõe-se um compromisso para a aprovação da verba de 480 euros para a Associação de Pais da Escola EB1 de Foz de Valfigueira, para 10 crianças de escalão A mais 4 crianças de escalão B. Relativamente a esta proposta, quem vota contra? Quem se abstém? A proposta é aprovada por unanimidade. Na linha G, proposta de apoio para aluguer de transporte para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos das Cortiçadas de Lavra, para uma deslocação ao Alqueva, e a proposta é também de apoio em 70% da deslocação no montante global de apoio de 245 euros. Relativamente a esta proposta, quem vota contra? Quem se abstém? A proposta é aprovada por unanimidade. A linha H, proposta de contrato comodato do Convento de São Francisco, Associação Oficinas do Convento. Não sei se o vereador Henrique Lopes quer falar um pouco sobre esta proposta. Então, o espaço que as oficinas do Convento utilizam para desenvolvimento das suas atividades e, portanto, o que se propõe aqui, portanto, é uma proposta de contrato comodato de 20 anos, não é? Portanto, é isso que se propõe aqui no essencial. Com o início da data da sua assinatura, não é? Sendo depois sucessivamente revogável por períodos iguais. Eu aqui, se puder só... Sim. Era concretuarmos por... Já tinha vindo uma proposta, há 2 reuniões de Câmara sobre o telheiro, e agora esta do Convento de São Francisco, que ao contrário do anterior mandato, que a variação do PS votava contra as propostas que trazíamos das oficinas do Convento, terem mudado aqui, de facto, a sua opinião com certeza relativamente a este projeto. Aliás, já ainda no final do mandato tinham votado a favor do projeto do protocolo, que ficou em vigor entretanto, que há de ter que ser renovado agora para o próximo ano, mas pronto, é sinal que o trabalho das oficinas do Convento, como nós sempre temos vindo aqui a apoiar e a propor, tem fundamento e tem realmente pertinência no nosso Conselho, na região e a nível nacional. E, portanto, isto é algo que é necessário, obviamente, e que estava a ser acompanhado no sentido de facto, de ser feito este contrato. Este contrato ou este comodato? Sim. Portanto, votamos a favor. Relativamente a este ponto, quem vota contra? Quem se abstém? A proposta é aprovada por unanimidade.
A linha I, proposta de apoio no âmbito da Direção-Geral das Artes. A associação pode vir a ser. O vereador Henrique Lopes quer falar também. A associação pode vir, portanto, candidatou-se ao programa Apoios a Projetos da criação de edição de 3 artes, com o projeto de lá para cá, e, portanto, a Câmara Municipal comprometeu-se com a aprovação da candidatura com o valor de 1.000 euros. Portanto, é isso. O essencial está aqui, portanto, é validar esse valor. Portanto. Relativamente a este ponto, quem vota contra? Quem se abstém? Este ponto é aprovado. Esta linha I é aprovada também por unanimidade. A linha J, proposta de apoio à Escola de Dança, Ensemble Montemor, meses de setembro e outubro de 2021, que totalizam um total de apoio da Câmara, de acordo também com o Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, totalizam um total de 402 euros. Relativamente a este ponto, e correspondente a 32 alunos no mês de setembro e 35 alunos no mês de outubro. Um subsídio atribuído de 402 euros. Relativamente a este ponto, quem vota contra? Quem se abstém? A proposta é aprovada por unanimidade. A linha K também da Ensemble de Montemor, mas agora uma proposta de apoio à Escola de Música, relativamente também aos mesmos meses, setembro e outubro de 2021, e que totaliza 900 euros nos 2 meses. Relativamente a este ponto, quem vota contra? Quem se abstém? A proposta é aprovada também por unanimidade. E na linha L, proposta de apoio extraordinário para a obra na Casa do Povo de Lavre. Irei pronunciar-me nem votar, uma vez que faço parte dos órgãos sociais da Casa do Povo. Um pedido de apoio correspondente a 45% da despesa é um pedido de apoio de 511,02 €. Relativamente a este ponto, há uma questão? Não. É um apoio extraordinário de 1.690. Portanto, há um apoio no valor de 511 euros. Depois, quando a execução dos trabalhos, está aqui um bocadinho mais abaixo, foi detectado que todo o reboco que reveste aquele teto, portanto, são cerca de 80 metros quadrados, não é? Está em risco de derrocada e provoca ali até um perigo de saúde pública. Portanto, necessitando uma intervenção urgente para combater essa situação. E, portanto, houve aqui a necessidade de haver uma proposta de apoio extraordinário para exatamente combater essa situação. Já tinha havido uma derogação dos 511. Ok, certo, então, certo. sim. Agora é esta de 1600, Exatamente. que é uma sequência da outra Da outra, intervenção exatamente. do hall lá da entrada da Casa do Povo. Pois. Ok, agradeço a correção. Os 511 já tinham sido apoiados Exatamente. na reunião de Câmara de dia 3 do 11. Sim. Certo. E agora um apoio extraordinário relativamente às questões enunciadas aqui, de 1.699,25 €. Portanto, neste caso até é outro artigo do ramo. O outro é a obra e este é apoio extraordinário. Apoio extraordinário. Ok. Relativamente a este ponto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, mas sem a presença na discussão e na votação da vereadora substituta Ângela Catarino. Passamos ao ponto 4. Divisão sociocultural. Temos uma proposta de renovação do cartão social Mor Solidário para o escalão C, o cidadão referido na proposta. Relativamente a este ponto, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Na linha B, a proposta de atribuição de um novo cartão no escalão B para o cidadão também referido nos documentos. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta é aprovada por unanimidade.
Na linha C, é uma adenda ao contrato de programa de generalização de fornecimento de refeições escolares aos alunos do primeiro ciclo. Aqui, neste caso, pode só dar a informação qual é o acrescento à adenda. Queremos tentar informar. Desculpa. Como? Está a iniciar, não é? Ele diz só que, portanto, passa a ter a seguinte redação com participação financeira, mas era para perceber qual é a alteração que houve. Parece que não há nenhuma, porque após a análise do documento, este serviço considera que nada tem a sugerir para a alteração do mesmo e, assim sendo, anexamos a referida adenda para a aprovação do Executivo Camarário. O serviço nada tem. Ok. A minha pergunta era o que é que tinha havido de alteração. Certo, o serviço certo. não tem nada. Sim, Pronto, sim, mas sim. era Ok, só. sim. Não precisa, nós estamos em condições de aprovar, Certo. mas já agora Sim. para Já perceber percebi. o Certo. que é que houve de alteração à redação. Porque ele, na cláusula primeira, diz logo que passa a ter a seguinte redação. Certo. Portanto, há uma alteração que não percebo se é só uma questão de português, é uma questão de condições, não é? Era essa a minha pergunta. Eu não tenho informação nenhuma sobre isto. Esta adenda... Nota-te a sugerir para a alteração do mesmo. Isto era algo que acontecia com alguma... Pronto. Sim. Mas era só para ficar aqui para ficarmos com essa informação. Certo. Entre a Câmara e a DGEST, um apoio financeiro com participação correspondente a 50%, Do valor da refeição batida o preço a pagar, pois. no valor de 58 cêntimos por aluno. O normal, pois. Não sei se houve uma alteração nos alunos abrangidos. Eventualmente. Era essa a questão. Eventualmente. Mas pronto, mas a informação que aqui está, nós aqui não vos conseguimos dizer qual é que foi a alteração, mas poderemos fazer chegar essa informação agora logo de seguida. Okay. Mas a comparticipação financeira será de 50% do valor da refeição. Sim, de acordo. E que será no valor de 58 cêntimos por aluno, num universo previsto de 433 alunos abrangidos e um valor máximo de financiamento de 45.205,20 €. Deve ter a ver com... A questão é para perceber, e isto é um fator um elemento importante, se há um aumento de alunos abrangidos ou uma diminuição de alunos abrangidos, porque isso também tem impacto depois também na questão do escalão e da ação social escolar. Sim, faremos chegar esta informação na parte da reunião da noite. Sim. Sendo assim, estamos em condições de aprovar? Sim, eu percebo. É uma questão de só Percebo, também que não é claro. de informação. Certo. Sim. Então, assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, esta adenda é aprovada por unanimidade. Ponto número 5. Apoio operacional a obras, águas e saneamento. Um pedido de prorrogação de prazo número 4 da empreitada requalificação do espaço público e ambiente urbano da Rua Teófilo Braga e dos Lagos e Praças do Centro Histórico. Temos um pedido de prorrogação de prazo até dia 17 de dezembro de 2021. Relativamente a este ponto. Agora só não sei se... Só uma pergunta, porque sei que tínhamos falado nisto. Não? Se por acaso já houve ou não alguma reunião entre o atual Executivo e a administração da empresa. Que está, por causa daquela questão dos autos que estavam atrasados. Neste momento continuamos com as mesmas dificuldades que o Executivo anterior tinha na aceitação dos autos de medição efetuados por parte dos serviços da Câmara e reconhecemos que continua sem haver faturação nenhuma desde fevereiro de 2021 e estamos com dificuldades no que diz respeito a cumprir a execução deste processo. Está pedida uma reunião com a administração e esperemos que o quanto antes, porque estou a ver que teremos que forçar aqui
também com o nosso advogado esta questão, porque também já fomos alertados por parte da CCDR com fraca execução. Enfim, a obra continua a decorrer. Sim, é que de facto a obra está executada. Temos aqui um prazo para dia 17 para ser terminada, por isso a obra está quase executada, mas em termos de faturação, se calhar temos faturação de 20 não conseguimos 20 e poucos, provar que 20 e está poucos executada, %. essa é que é a questão. Por isso, se calhar, teremos que tomar medidas mais drásticas, porque apesar dela estar a decorrer, é isso que o Sr. Vereador Pinetra diz, não conseguimos demonstrar, através de faturação, que a mesma está a ser executada. E continuamos realmente com as mesmas dificuldades. Este pedido de prorrogação de prazo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. O pedido é aceito por unanimidade e esperemos que realmente dia 17 de dezembro que a obra seja terminada. Temos agora o ponto 6. Do planeamento e apoio ao desenvolvimento económico. Temos na linha A proposta a celebrar com a União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, no âmbito do Moro Natal e sorteio de Natal, abrangido pelo protocolo local 21. Vimos aqui propor, tal como em anos anteriores, o pagamento de parte dos prémios. Serão 25 prémios num total de 7.500 euros e a Câmara assumirá o pagamento de 1.200 euros destes valores de prémios. Há uma questão relativamente a este ponto? Assim sendo, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada a linha A do ponto 6 por unanimidade. Na linha B... Tem que remeter à Assembleia Municipal, não é? Sim, para ser remetida à Assembleia Municipal de 28 de dezembro. Por ser protocolo com a União de Freguesias, com a freguesia. Na linha B vem a proposta de denúncia dos protocolos FAM, do Fundo de Apoio às Microempresas. Este fundo existe desde 2003, uma parceria entre a Câmara Municipal, a ADRAL e o Novo Banco, mas que desde 2016 não tem interessados. Neste momento até a própria instituição bancária diz que é um não produto, não tem interesse. E não sendo utilizado durante 5 anos, a Câmara está a pagar à ADRAL sem utilização qualquer. Passaram 18 anos da constituição do FAM e o mesmo está completamente desenquadrado das necessidades das microempresas. Por isso, propõe-se aqui a denúncia dos protocolos com a ADRAL e com o Novo Banco e para terminar com este fundo de apoio às microempresas do Conselho. Pelo menos estes modos em que o mesmo foi constituído já não se justificam nos dias de hoje. Há alguma questão? Sim, estamos de acordo. A questão era só se haveria já alguma perspectiva de alguma constituição, de algum outro tipo de apoio. De momento ainda não existe. Okay. Não. Relativamente a esta linha, quem vota contra? Quem se abstém? A linha B é também aprovada por unanimidade. Temos as atas número 1 e número 3. Eu ia propor, se pudesse ser, que passassem para a próxima, porque de facto não vimos e os outros 2 vereadores que tiveram... Eu também tinha essa proposta também para apresentar. Ser, não é? Sim, de facto as atas chegaram muito em cima da hora, eu também não tive a hipótese de as ver, por isso passariam para a próxima reunião de Câmara. Obrigado. Assim sendo, pergunto se há marcações para o atendimento logo à noite. Há? Ok. Eu vou cá Então... estar, desculpa, vou cá estar, mas não sei se vou ter que sair um bocadinho. Isso depende de como isto andar. Hoje é a reunião da direção dos bombeiros, para aí, não posso estar. Mas pronto, até às 9 e pouco estarei aí, eu depois logo sei.
se tiver que ir. Ok, então suspendíamos os trabalhos, retomávamos às 20h30. Okay? Obrigado a todos.